Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bom. Caio, para quem não sabe, a gente mora em Vancouver, né? Cidade na costa oeste do Canadá. O Caio já mora aqui há 8 anos, eu moro há 7 e a gente, né, tenta, na medida possível, ajudar outros brasileiros a também, né, vir estudar, né, ou mesmo imigrar aqui para o Canadá. Então, sejam todos bem-vindos, né, Caio? Sim, sim. Caio, vamos. O primeiro lembrete, né, do podcast de hoje é sobre o YouTube, né? A gente está investindo bastante no canal do YouTube já de alguns meses, né? E a gente está tendo um resultado muito bom. Essa semana, inclusive, você colocou um vídeo sobre quanto custa para ter um carro no Canadá. E você faz uma comparação com o mesmo carro, né? Sim, No sim. Brasil. E dá uma diferença muito grande, né? É uma diferença gigantesca, né, Guilherme? O vídeo já está aí em 3 dias, né? Você colocou o vídeo há 3 dias, já está próximos de 6 mil views o vídeo, né, cara? Então, parabéns. Aí o vídeo realmente é muito útil para as pessoas que estão aí pensando, talvez, em migrar, né? Ter uma vida no exterior, poder ver, né? Quanto é mais barato a vida aqui, né? Quanto custa, né? O custo de vida aqui, né? Como é muito mais acessível do que no Brasil. Então a gente recomenda ir no YouTube, no canal do YouTube do Canadá para Brasileiros, e dar uma olhada nesse vídeo aí, e em outros que você também postou essa semana, né, cara? Sim, sim. E também esse vídeo não é só apenas, né, sobre o preço do carro, mas também é combustível, seguro, né? Eu fiz uma comparação aí com qual que é o custo, né? O custo que eu tive nesse 1 ano com o carro aqui e quanto que custaria no Brasil. Então, para quem ainda não viu, né, a gente recomenda aí depois do podcast para dar uma olhada. E também não se esquecer de se inscrever no canal nosso do YouTube, porque a gente está colocando bastante vídeo, né? Sim, sim. Então, na capa do Canadá para Brasileiros tem um link lá que você pode clicar e já Sim, assinar o nosso canal do YouTube. sim. Caiu um segundo aviso antes da gente. Um dos últimos avisos antes da gente entrar nos temas principais. Pessoal que é assinante do Canadá para Brasileiros, na nossa área VIP, a gente colocou agora há pouco um texto para ajudar você que está vindo para Vancouver, por exemplo, para fazer um programa de estudo e trabalho. A gente colocou um texto com orientações de como buscar pelo estágio aqui em Vancouver. Dicas de lugares, de como procurar, etc. Então podem acessar lá, né, que o Caio já inseriu esse conteúdo novo. Caio, aí um último aviso. A gente recebeu um e-mail super bacana, tal, legal, um cara super simpático, chama Rafael Alencar, e ele tem um blog, a gente gostaria de indicar o blog dele, não é isso? Sim, sim. Ele mandou, né, um e-mail pra gente, né, essa semana e eu gostei do blog dele. Ele trata sobre assuntos, né, de imigração, ele coloca inclusive modelos de formulários preenchidos, né, para imigração, e o conteúdo é muito bom, sim. A gente recomenda. Então o endereço, perdoe-me aí, eu vou ter que soletrar, né? É www. S de sapo, W de water, W, não tem, né? W não tem no português, né? De Wilson, né? Talvez, Ô, né? Guilherme, já tá complicando muito. Eu vou colocar o link no post desse. Não, só são 49 letras, cara, eu vou soletrar. Então, por isso mesmo, deixa. Eu vou colocar o link na descrição desse podcast. Mas é o sweetiecanada.blogspot.com.br. Vocês podem ver o link na Poxa, então, descrição deste. você não vai me deixar soletrar, cara? Não, Guilherme, a gente não pode passar de 1 hora e meia. Aí nós gostaríamos aí também de uma nota de pesar, né? Que a gente lamenta, Sim, né, Caio? muito. O Obama foi reeleito, né? Então É, a gente gostaria de fazer esse pequeno comentário aí que a gente ficou chateado aí, que o Obama, mais 4 anos nos Estados Unidos, né? é, E é engraçado, cara, a gente mora aqui em Vancouver, fica próximo dos Estados Unidos, e o que eu já ouço de pessoas brasileiros até comentando que estão felizes que o Obama está se reelegendo, né? sim. E eu gostaria de saber por quê. Por que eles estão felizes, né? É. É moda, né, Porque Guilherme? É moda gostar do Obama, né? tem uma camiseta do Obama. Aqui em Vancouver tem um monte de gente que tem camiseta. É que nem tem do Che Guevara, do Jim Morrison, né?
como chama aquele do reggae lá, o Bob Marley, né? Tem o do Obama também, né? O Obama é uma celebridade, né? Modinha. É uma modinha. E o pessoal aplaudiu e ficou feliz. Tem gente que até chora, né? Ô, Obama. E a verdade é que pro Canadá, e aí falando sério um pouco, né? Pro Canadá, o Obama foi extremamente prejudicial nesses 4 anos, nesses primeiros 4 anos dele, né? Por quê? A província de Alberta, a gente já comentou, né, em episódios passados, né, que o Canadá foi o país que praticamente não sofreu nada com essa crise, né? Por quê? O Canadá descobriu uma reserva de petróleo gigantesca na província de Alberta e que vai garantir emprego, imigração, né, etc. aí para as próximas décadas, né, cara? Sim. Né, realmente a gente está sentado aqui numa mina de ouro, né, de dinheiro, né? Sim. Mina de petróleo, né? E então Alberta aí, né, as perspectivas para Alberta são sensacionais, né? Já parece que já existem estudos aí que mostram que a província de Alberta, o solo talvez tenha mais petróleo do que no Oriente Médio. Isso daí são estudos, né? Sim. Tanto é que o governo de Alberta, né, o governo federal, né, do Canadá propôs ao governo americano, né, o primeiro-ministro do Canadá, propôs meses atrás para o Obama fazer um encanamento, né? Me perdoe se eu estou usando as palavras erradas. Né? É o encanamento, né? Puxar um cano de Alberta, descer pelos Estados Unidos e até Texas, lá embaixo nos Estados Unidos. Ou seja, a América do Norte poderia ser autossuficiente em petróleo. Né, e o Canadá ia ficar rico com isso, né, ganhar muito dinheiro vendendo petróleo para os Estados Unidos. O Obama não quis, né? Então, por esse simples fato, não dá para dizer que o Obama... eu não sei onde eu vi isso, acho que no YouTube. Não, que o Obama é melhor para o Canadá. Eu gostaria de perguntar, né? Melhor em que sentido, né? Eu tava lendo o jornal hoje, né? E lógico, né? O jornal escreve de uma forma, né? Assim, sem atacar muito, né? Mas agora eles estavam falando, então a gente espera que agora, nessa reeleição, as coisas, né, eles esperam que isso dê continuação, porque o termo que eles falaram, assim, que o Obama, entre aspas, perdeu o prazo. Na verdade é que o Obama ele não quis fazer né, esse acordo, e que foi prejudicial para todo mundo, né, para os dois países. Que sempre, né, o Canadá e os Estados Unidos sempre tiveram uma relação boa, e o Obama tá aí para atrapalhar as coisas. O Obama, ele tem rabo preso com o pessoal do petróleo, né? A gasolina nos Estados Unidos nunca foi tão cara como é hoje. Né? A gente tem amigo que mora nos Estados Unidos reclamando que tá difícil, né? Você encher o tanque do carro em comparação a anos atrás. Lembra, Caio? A primeira vez que a gente viajou para os Estados Unidos era praticamente de graça, né? Você andar de carro. Você comparava o preço dos Estados Unidos com o Brasil, só que os Estados Unidos é em galão, né? Que são 3, era em galão, né? 3 litros, ponto 6, né? E eu acho que durante o governo do Obama, chegou quase $4 o galão da gasolina. E o Obama é ligado a esses movimentos green movements, né? Esses movimentos ambientais. Tem gente que acredita nisso, né, cara? Mas ele é ligado nisso e ele deu não sei quantos bilhões para esses movimentos, energias alternativas. Então ele tem o rabo preso, ele não... Então, para o Canadá ele foi péssimo. Né? A gente espera aí que as pressões aí, haja pressões e consigam construir. O Mitt Romney, que concorreu com ele já disse no debate, por mim, esse cano já teria sido puxado e a gente não precisaria mais comprar petróleo do resto do mundo. Então, fica esse pessoal da Venezuela, né, do Brasil, Petrobras, né? A verdade é que tem mais petróleo na América do Norte do que no resto do mundo. Não precisaria importar. Sim, E todo esse investimento que o Obama fez, trilhões de dólares para essas empresas greens, né, meio ambiente e tal, a terceira faliu uma semana antes dele ser reeleito, ou seja, foram dinheiro, assim, milhões de dólares jogados fora. Fora o que ele vai jogar mais fora ainda com esse Obamacare, mas aí é um outro assunto, né, tem blogs que até cobrem melhor que conosco, mas tem gente que é incrível, cara, eu não sei, né, aqui no Canadá mesmo, não sei em que mundo que eles vivem de achar que o Obama foi bom pro Canadá. Até quem souber, por favor, nos escreva, porque eu estou sem essas informações. Por favor, poste um comentário. Sim. Caio, agora a gente vai também para um outro assunto
Um assunto interessante, né, de educação no Canadá. A gente tem até um parceiro aí, uma pessoa que a gente gosta bastante, né, o Carlos Nobre, né, ele tem um canal no YouTube, ele postou uns vídeos, uns comentários sobre educação. A gente sempre acompanha, né, o trabalho dele, a gente recomenda, né, muito bom o canal dele. E a gente gostaria também de fazer uns comentários aí, que a gente viu, né, que é um assunto interessante, né? Sim. E a gente, certamente, a gente tem também algo a contribuir com isso. Então, Caio, vamos fazer alguns comentários sobre as diferenças, né, entre o sistema de educação no Brasil e aqui. Né? O primeiro aspecto seria que aqui no Canadá existe uma diferenciação entre college e universidade, não é isso, Caio? Sim, college e university, né? University, né? E qual é a principal diferença, né? Universidade é para quem quer seguir mais uma carreira acadêmica ou mesmo vai estudar numa área que exige, né, uma formação universitária, como, por exemplo, a engenharia, medicina, né? Essas áreas que realmente você precisa ter uma formação, né, que eles chamam acadêmica, né, universitária. O college já são para áreas mais profissionais, que é para preparar a pessoa de forma mais rápida, né, para entrar no mercado de trabalho, seja administração, né, que eles chamam no Brasil de administração, que é business, né, comércio exterior, hotelaria, web design, né, Caio? Você até dá aula, né, nessa área de web design, cinema, rádio, edição de vídeo, etc. Né? Então, alguns tudo cursos isso é college, mais específicos, né? Cursos mais específicos, né? Então, o college não é só profissionalizante, não é só serviço simples, não. O college é voltado para o mercado de trabalho, né? É um curso, né, considerado pós-colegial, né? Que é para formar a pessoa, geralmente é de 1 a 2 anos, né? E a pessoa já cai no mercado de trabalho. Não precisa, que nem no Brasil, faz uma faculdade inteira, depois vai para uma pós-graduação e depois a pós da pós, né? E quando vê, já gastou um dinheirão com a faculdade e ainda não está colocado no mercado de trabalho e já está com 30 anos, né? É isso que está acontecendo no Brasil, né? Não, eu sou a favor, eu gosto do modelo de college, né, para a maioria das áreas, as que não precisam, no caso, né, de uma formação acadêmica. Eu acho que é muito válido, é um curso mais rápido, principalmente eu que estou na área de tecnologia. A tecnologia, ela caminha muito rápido, né? Então você faz um curso de 1 ano, né, ou 2 anos no máximo, não tem como ser mais que isso, e já vai para o mercado de trabalho. E daí, se você quiser se aperfeiçoar em alguma outra coisa dentro da mesma área, você pode fazer um outro college, você pode ser na mesma área, um curso de 1 ano, né, por exemplo. Então, o college permite que você é mais flexível, né, para a maioria dessas áreas. Mas isso não impede, assim, se você quer fazer computação, tem college na área de computação, tem college de ciência da computação e também tem cursos acadêmicos, né? Você pode fazer um degree, que eles chamam aqui, na área de computação também, né? Fica a seu critério. O bom é que o college ele foca mais em, né, aspectos mais específicos e profissionais para você poder estudar e já ir trabalhar. Eu até, Caio, arriscaria dizer, o pessoal que às vezes manda e-mail para nós, ou está pesquisando mesmo fazer uma faculdade, né, no Canadá, eu recomendaria pesquisar pela palavra college, com 2 L's. Né, que geralmente os brasileiros que vêm para cá acabam indo para o college, que tem mais a ver, né, com a profissão. Né? Sim, por exemplo, administração, né, publicidade, jornalismo, computação, são áreas que você pode fazer 1 ano de college, 2 anos no máximo, e já tempo é dinheiro, né? Se você puder economizar, né, para que você vai fazer uma graduação de 4 anos, né? Não, e o ponto é o seguinte, né? O college ele também qualifica você para a imigração, né? No caso, para o Canadian Experience. Mas, né, tem gente que fala assim, não, eu quero fazer uma faculdade. Só que a faculdade, para um aluno internacional, ela é muito mais cara. Mas ela é muito mais cara do que para um canadense. Então, o que compensa é você fazer um college de 2 anos, no máximo, para você poder imigrar. E aí, depois que você imigrar, você tiver o seu visto de residente permanente, você vai ter acesso a um valor muito mais barato se você realmente quiser continuar aqueles estudos, né? Então, a gente recomenda, se você está pensando em imigração, quer estudar fora, né, uma faculdade, procure por colleges, né? Começa a sua procura por colleges. Sim, essa é a nossa primeira dica boa de hoje, né? Sim. Porque essa é uma grande diferença. A gente está falando de diferenças, né? Essa é uma grande diferença com o Brasil. O Brasil, quando você fala faculdade, é uma só, né? É aqueles 4, 5 anos, né? Dependendo do curso. Né?
Caio, é um segundo aspecto, uma grande diferença que a gente viu depois que a gente mudou para cá é que aqui no Canadá não há necessidade de você ser doutor, né? Doutor, né? No Brasil todo mundo é doutor, né? No Brasil todo mundo é gerente, né? E tá todo mundo no mesmo barco, né? Sem querer falar nenhum palavrão, tá todo mundo no mesmo barco, né? Né? Todo mundo no Brasil tem faculdade, pós-graduação, né? Alguém, por exemplo, da área de administração, no mínimo já fez 4 anos de faculdade, já fez um MBA, já fez intercâmbio, né? Sim. E tá todo mundo nesse mesmo nível procurando por emprego. Quer dizer, você tem que gastar anos de estudo e dinheiro, né? Sim. Aqui no Canadá isso é bem mais flexível, né, cara? Sim, sim. Aqui é... Bom, primeiro que você não precisa, né? Não há aquela demanda quando você aplica para um emprego que você tem que ter diploma, né? É lógico, se você é um engenheiro, né, médico, na parte de, né, odontologia, é lógico que você precisa ter, né? Mas eu posso falar pela minha área e também por algumas áreas, né, semelhantes, que na área de computação ou administração, marketing, fotografia, né, design, né, dá pra gente fazer uma lista, né, dá pra ir longe. Não é preciso você ter um diploma para você aplicar para um trabalho. E o que eles vão ver realmente é aquilo que você produziu e a experiência que você tem nessa área. Não, e aí vai um recado para você que está nos ouvindo aí, já gastou anos estudando numa faculdade no Brasil, 4 anos, e pagando mensalmente a faculdade, etc. Eu já vi, o Caio já viu, é comum aqui em Vancouver, uma pessoa, por exemplo, formada em só com colegial completo trabalhando com administração, por exemplo. Trabalhando com vendas, comércio internacional. Então, quando perguntam para a gente qual é a grande diferença entre o Brasil e o Canadá, é o salário? Não, o buraco é mais embaixo, né, cara? Sim. Aqui você não precisa dar rios de dinheiro, né, da sua vida, né, do seu trabalho, para ter um título, e esse título é obrigatório para você poder fazer, né, atuar em alguma profissão. Eu digo isso porque no Brasil eu fiz 4 anos de faculdade e depois que eu terminei a faculdade não precisava mais de diploma para eu atuar na minha profissão, né? Quer dizer, é uma palhaçada isso no Brasil, né? Então eu observo isso, né, que essa é uma diferença muito grande. Aqui no Canadá, se você não tem muito dinheiro, mesmo assim você consegue arrumar um emprego bom, se, né, claro, né, você estiver disposto aí a, né, entrar numa área como essa, né? Que no Brasil todo mundo é formado. Né? Sim, e que acaba, o fato de todo mundo ser formado, todo mundo ter, né, a graduação e todo mundo uma pós, o diferencial na hora de você conseguir um emprego também não vai te ajudar muito, porque todo mundo tem também, né? Todo mundo é forçado a fazer, né, por essa demanda, né, do mercado, que na verdade não existe, né? O que importa muito, o mais importante é aquilo que você faz, a vontade que você tem e a experiência que você né, adquiriu anterior. Não, cara, até uma pequena, rapidíssima história. Quando o meu último ano no Brasil, para economizar dinheiro, eu comecei a pegar um ônibus fretado, né, para ir da casa até o trabalho. E dentro do ônibus todo mundo era gerente. Tava todo mundo ferrado, né, para não falar um palavrão, mas todo mundo era gerente. Dentro do ônibus, todo mundo tinha MBA, todo mundo tinha, claro, faculdade nem diga, né? E estavam todos igualmente ferrados dentro do ônibus. Sim. Então essa é uma grande diferença aqui pro Canadá. Aqui você não precisa torrar o seu dinheiro nessas faculdades, essas máquinas de dinheiro que tem no Brasil. Sim. Eu larguei a faculdade, né? E se eu tivesse no Brasil atualmente, eu acho que seria bem mais difícil de eu conseguir alguma coisa, sem dúvida. E aí, Caio, por fim, não ainda por fim, aqui não tem Enem nem vestibular. Enem nem vestibular. Enem. O máximo que a gente vê é alguns cursos específicos, né, vamos supor, na parte de design, ou sei lá, fotografia, que exige que você tenha algum portfólio, né? Que você tenha feito algum trabalho, você precisa enviar esse trabalho para eles analisarem. Mas é uma coisa específica do programa, né? E até essa semana um usuário nos enviou uma pergunta que ele estava pesquisando um college, se eu não me engano, de hotelaria, gerenciamento, né? A parte de gerenciamento de hotelaria aqui em Vancouver. E o requisito
do college era que você tivesse 500 horas de experiência em qualquer área na parte de serviço ao consumidor, né, customer service. Então, o que eles exigiam era que você tivesse alguma experiência, ou seja, que você fez algum estágio ou alguma coisa para você poder aplicar. Aqui, ainda bem que não tem o Enem, porque eu acho que o Enem, a gente está até conversando antes do programa, né? Na nossa humilde opinião, o Enem é o fim do mundo, né? Se chegou a um ponto do país ter um Enem, ou seja, né, no resumo da ópera aí, o governo define quem a pontuação do aluno, né? O governo avalia o grau de instrução do aluno. Isso até a gente estava brincando, né, antes do programa. Daqui a pouco vai ter uma pergunta: qual que é o presidente mais bonito que já teve na história do Brasil? E se você não responder que é Lula, você não ganha o ponto, né? E já teve alguns problemas parecidos no passado com coisas relacionadas ao PT, né? Mas o Enem é um absurdo. É um absurdo, não é uma prova. Que foi muito bem colocado pelo Carlos Nobre, né, no vídeo dele. É um absurdo esse teste que é feito no Brasil inteiro. E que pra mim também tem muito desvio de dinheiro, aí tem muita coisa por trás disso. E que isso não ajuda em nada as pessoas, não ajuda você a ter uma educação melhor, não ajuda você a ter mais chances. Nenhuma, de forma alguma. É uma máfia, né? Eu já sou até mais radical, cara. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que não devia ter Ministério da Educação. Eu acho que o governo não deveria interferir na educação, porque quando o governo coloca a mão, fede, né? Devia, o que define se uma faculdade, uma escola, seja o que for, se é boa o mercado ou não, de trabalho. é o mercado de trabalho, são as pessoas, é a indicação, né? Se você tem um filho que estudou naquela escola, você vai recomendar, a escola é boa, pode ir. Os pais, né, principalmente, estariam julgando isso, nada melhor do que eles, né, para julgar. Não uma organização, né, o governo aí que tem um interesse totalmente diferente, né? E antes que alguém nos mande e-mail falando, não, o Enem, e argumentando com argumentações prós a respeito do Enem, só uma última observação, cara. O Brasil é o país que tira as piores notas de avaliação internacional. Alunos de escolas públicas do Brasil, quando fazem essa avaliação internacional, eles sempre estão nas piores colocações, às vezes na última colocação. Quer dizer, né? Então, não, o Carlos Nobre, né, que ele comentou no vídeo dele, tem razão, o Enem é uma porcaria, não serve pra nada, poxa. Não serve pra nada. Só pra tomar o tempo aí. Até acho que deve ter gente que tá nos ouvindo que fez o Enem e tá falando, putz, os caras têm razão. Então, essa é uma grande diferença também. Aqui não tem vestibular, não tem Enem. Vai ser o mercado de trabalho, de forma geral, claro, né? O mercado de trabalho que vai definir se a faculdade que você fez prestou para alguma coisa ou não, e não o governo. Assim, ou o colegial, no caso do Enem. E também, para não falar, né, a gente só fala mal, né? Isso daí é uma opinião muito pessoal minha. Aqui no Canadá, também nos Estados Unidos, o seu desempenho no colegial, ele vai no ensino médio, né? Eu não nem lembro mais que colegial é ensino médio, né? Ele vai contar na hora de você ir para uma faculdade, né? O desempenho que você teve em determinadas áreas. O que eu também não acho muito correto, não acho o ideal. Mas também isso é uma opinião muito pessoal minha, porque eu sempre fui um mau aluno, né, no colegial, então provavelmente não teria muitas chances na faculdade. Mas aqui é dessa forma. O que você faz na sua educação nos anos anteriores, ele vai contar na hora de você ingressar numa faculdade. Não, cara, deixa como está no Brasil. Nisso daí eu concordo, o Brasil é muito bom. Eu fui expulso da minha escola, da colegial no Brasil, e não... ainda bem que é assim no Brasil. Já pensou se contasse pontos do colegial, eu não entraria em nada. Então deixa como tá isso daí, cara. E aí o último aspecto que a gente marcou aqui é que faculdade pública aqui no Canadá é paga e é cara. Sim, faculdade pública aqui, né? Aqui no Canadá. No Brasil é de graça. Aqui a faculdade pública, ela é assim, paga, e também tem as privadas que são pagas. Você pode pedir
financiamento do governo, um financiamento bem flexível e com, eu não sei a taxa de juros, né? Mas é muito baixo, ou seja, se você precisar de dinheiro para ir para uma faculdade, você pode ter essa ajuda do governo e você paga em, sei lá, 20 anos de volta. É uma coisa assim muito flexível, assim, que todo mundo tem chance, todo mundo né, que quer realmente uma faculdade, tem essa oportunidade, né? Mas é paga. No Brasil, eu até entendo, assim, em alguns aspectos, por exemplo, uma pessoa ganha uma bolsa, por exemplo, faz uma faculdade de medicina gratuita e depois vai trabalhar no sistema de saúde público do Brasil. Ou seja, ele está retornando para a sociedade, né, aquele benefício que ele recebeu de estudos, né? Mas o que você vê, cara, a gente morava próximo da Unicamp, né, cara? Morava 5 minutos da Unicamp. Você caminhava pela Unicamp, os alunos tinham um carro novo. Quer dizer, eles poderiam pagar alguma coisa, né? Sim. E não existe gratuito, né? Se alguém não está pagando, outra pessoa vai estar pagando no lugar, né? Exatamente. Gratuito não é. Esse dinheiro está vindo de algum lugar. Então E mais chance de desvio também, né? Sim, e cara, entre nós, a gente, né, já passou por isso, a gente já fez faculdade. O que tem de gente fazendo pesquisa aí que não vai servir para nada e tá ganhando bolsa do governo, é gratuito, né? Tá fazendo mestrado, doutorado, sem ganhar, né, sem pagar absolutamente nada, ou seja, a gente, né, os contribuintes estão pagando, e é uma pesquisa que não vai servir para absolutamente nada, né? Sim, eu já estive bem próximo dessa parte da Unicamp, nessa parte de pesquisa e tal. Realmente é chocante. Eu acho que teria que ser como nos Estados Unidos, no Canadá, que a pessoa tem bolsa se realmente ela mostra que o que ela está fazendo vai ser produtivo, realmente tem um valor grande, a pessoa dedicada e não está simplesmente mamando no governo, né? Então aqui a gente sempre recebe, né? Ah, a faculdade no Canadá é pública, paga. Como que faz para entrar na faculdade pública no Canadá? É simples, né? Tenha dinheiro. E para aluno internacional é muito mais cara ainda. Né? E o governo não ajuda, né? Deixar claro. O governo ajuda, né, o canadense, ou para quem tem um visto permanente. Então a faculdade aqui para alunos, para estrangeiros, a faculdade pública ela é muito cara. Tem cursos vamos supor, na UBC que você vai pagar $80 mil, $100 mil. Entendeu? Aí já. Realmente é cara, né? É bem caro. Então vamos ter mais alguma observação para fazer aí da parte de educação entre o Brasil e o Canadá, senão a gente já pode pular para a primeira pergunta desse podcast. Vamos lá. Quem nos escreveu, cara, foi o Gessner Jesus. Ele mora em Goiânia e ele viajou com a família pelos Estados Unidos e ele voltou super empolgado com os Estados Unidos. E aí ele comenta, vou até ler aqui um pequeno trecho. Ficamos impressionados com a infraestrutura, a educação e todas as diferenças entre um país desenvolvido e um país que começa a achar que nunca irá desenvolver. Acho que no caso do Brasil, né? Quando cheguei em Goiânia, percebi que estava contaminado ele coloca entre aspas, pelos vírus da comparação. É o que a gente estava fazendo agora há pouco, né? A gente estava comparando, né, o Brasil com o Canadá. Tem gente que fica brava, mas a gente adora fazer isso, né? Vírus da comparação. E concluí que estou no lugar errado, vivendo errado. É engraçado, cara. A gente, né, o Gessner está comentando isso, e a gente teve a mesma experiência há 20 anos atrás. Sim, A gente ficou chocado, imagina, a gente saiu do Brasil. O Brasil hoje ainda desenvolveu bem mais, né? A gente saiu do Brasil, a diferença era gritante. Eu lembro que eu fiquei um dia imóvel, sentado, de boca aberta, né? Era um outro mundo, né? Parecia que você estava num filme. Né? E, Gessner, a gente entende exatamente o que você passou aí com a sua família, essa experiência boa, ao mesmo tempo chocante, né? De ter que depois voltar para o Brasil. E ele fez uma pesquisa e viu que o único lugar que ainda aceita imigrantes é o Canadá, né? Sim, na América do Norte. Os Estados Unidos, infelizmente, é um pouco mais complicado. A não ser que você case com um americano, né, cara? Mas aí já é um outro assunto para o outro site nosso. Sim. E ele tem 36 anos. Ele é formado em técnico em comunicações, quer dizer, uma área boa, telecomunicações, é uma área boa. Ele é especializado em telefonia, TV a cabo, fibra ótica, quer dizer, sem dúvida eu acredito, né, chutando aí, que é uma área que aqui no Canadá deve ter uma demanda boa também. Sim, sim. Só que ele tem inglês básico.
e ele quer saber das chances de imigrar. Assim, né, o único ponto negativo disso é que ele tem um inglês básico, né? Realmente, para emigrar, você teria que ter um inglês, né, avançado, intermediário avançado, para poder, né, ter chances aí de imigração. Então, como a gente, né, a dica que a gente sempre dá, não importa a área que você, né, que você tem. A área pode ser boa, pode estar em demanda no Canadá, mas você tem que ter inglês. Então, a gente sempre recomenda, se você está planejando já vir para o Canadá, quer imigrar, tem planos aí, o novo processo federal tá vindo agora no começo do ano, começa a estudar inglês, não perca tempo, porque se você está pensando em migrar para daqui a um ano, começa a estudar agora, estuda por conta própria, né? Tem tanto material na internet que dá para fazer, compra um livro, começa a estudar o quanto antes, né? Você já consegue sair de um básico para ir para um intermediário e quando você for ver, as coisas já estão, né, bem mais encaminhadas do que você ficar esperando com o inglês básico, né, para saber o que fazer. De qualquer forma, cara, eu acho que é bom, até, Gessner, permita a minha sinceridade, né? Eu acho que com o fato de você já estar casado, 36 anos, né, já ser formado, etc., você vai precisar aí de uma dedicação acima do normal para atingir um nível avançado no inglês. Né? A gente observa isso. Eu tive sorte, quando eu vim estudar inglês aqui em Vancouver, eu ainda era solteiro, né? Não tinha filho, né? E pude ficar somente focado no inglês e mesmo assim deu um trabalho para atingir a nota que a imigração né, que exigia. Então, Gessner, no seu caso, se você for começar a estudar inglês, eu recomendaria, entre aspas, pegar pesado mesmo, porque se você está com inglês básico, você vai ter que, no mínimo, chegar no inglês avançado e isso toma tempo. Não há segredo em estudar inglês. Não tem como aprender rápido. Às vezes a gente vê esses cursos. Uma vez, eu lembro quando eu era criança, adolescente, tinha um travesseiro que você deitava, você apertava play e ele ficava falando em inglês e você dormindo. Quer dizer, lembra que tinha uma escola, acho que Madras, eles tinham uma técnica que se aprendia em 3 meses, 6 meses, né? Não tem como. Isso daí é tudo besteira. Demora para aprender inglês. Né? Então, Gessner, coloca no seu plano. Se você realmente quer vir, você está focado para vir, você vai ter que reservar um bom tempo aí para desenvolver o seu inglês. Mas a boa notícia, né, Guilherme, é que todo mundo consegue aprender inglês. Só vai depender mesmo da sua dedicação, né, o comprometimento, o foco, mas todo mundo consegue aprender inglês. Né? Não tem segredo, não tem esse negócio de ter talento para a língua. Não, eu não acredito nisso, mas o fator tempo. Né? O inglês ele requer um determinado tempo. Não tem como você aprender rápido, de forma alguma, é impossível. Não tem. Ainda mais para se preparar para um teste como o IELTS, né? Sim. Então, Jéssica, reserva aí um tempo para você focar no inglês antes de pensar em migrar pro Canadá. Sim, mas a área dele é boa. Né? A área dele é boa, sim. E daí, no caso dele, né, se ele tem dinheiro, né, e ele está disposto, né, a investir mesmo, ele poderia vir aqui vem para um curso de college com inglês antes, né, uns 6 meses de inglês, daí vai para um college, ele consegue migrar, né? Mas a gente percebe nos e-mails que a gente recebe, às vezes, né? Tem pessoas que, né, não tem tanto dinheiro para poder fazer, né, esse pacote completo e acaba querendo ir pelo processo federal, né? Que também exige que você tenha dinheiro, né? Mas é diferente. Então, se de repente você tem, né, condição, você poderia realmente também vir para um curso de inglês, emendar um college de pelo menos um ano e daí né, tentar um emprego na sua área, que é uma área boa. Sim, então, cara, vamos passar agora, a gente agradece ao Gessner pelo e-mail, né? E vamos passar para o e-mail da Suzana Forte. Ela escreveu na semana passada, ela já estava aqui em Vancouver, né, para quem ouviu o podcast anterior. Ela está aqui em Vancouver e não pode trabalhar. Ela queria já trabalhar na área dela de web design, mas por causa do visto que ela está com visto de estudante S1, que permite estudar, mas não permite trabalhar. Então ela tá meio frustrada de não poder já, né, começar a procurar por emprego e quem sabe aí já começar a fazer um estágio aqui. Sim. E aí ela nos respondeu sim, que ela tem um study permit, mas não é o que permite trabalho. É o study permit mais, vamos dizer, simples, né, básico, né?
Sim. É o S1, é Study Permit S1. É. E aí ela comenta, ela faz a seguinte pergunta: para esse programa de estudo e trabalho, eu preciso mudar meu visto? Ela precisaria ter o visto SW1. Mas, para o programa de estudo do trabalho, sim, ela precisa ter o SW1. E basta ela se matricular, né, num curso que tenha, né, essa parte de trabalho e que daí aplica para esse visto. Porque o S1 e o SW1, os dois são permissões de estudo, né? Então, o status principal é estudante. Então não é uma alteração aí grande de visto, né? Uma categoria diferente. Não, ainda está na categoria de estudante. Sim. Então, e aí ela faz mais uma pergunta. Ela pergunta: tem vaga para web designer aqui? Vocês falaram que a empresa precisa provar que não tem canadense para essa vaga, blá, 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 blá. Caio, essa é a pergunta que a gente mais respondeu desde quando a gente começou o podcast há 2 anos atrás. Sim. Se tem vaga. Claro que tem vaga, né? Vaga tem. Vaga é o que não falta. Não, né? sim. Eu dou aula na Van Arts, né, faculdade de web designer, e é muito raro um aluno não já estar com emprego quando né, depois que ele se gradua. Então, vaga tem. E a Suzana ela pergunta: vocês falaram que a empresa precisa provar que não tem canadense para essa vaga. Sim, isso para você tirar um visto de trabalho, você teria que entrar com um pedido, e esse pedido vai ser avaliado, a empresa vai ser avaliada, né, e a proposta da empresa para você vai ser avaliada, e o setor de trabalho, né, vamos chamar de o Ministério do Trabalho aqui, né, de British Columbia. Sim. Eles que vão decidir isso, se eles vão dar ou não. Não, sim. Nessa permissão de trabalho. Não, e também, quando você aplica para permissão de trabalho, você tem que aplicar, antes mesmo de aplicar para essa permissão, você tem que aplicar para o que eles chamam de LMO, que é o LMO, né? Labor Market Opinion, que é para saber como está essa área, né, essa parte de profissionais aqui no Canadá. A gente explicou isso bem no podcast número 6, né? Mas basicamente, antes de você aplicar para o visto de trabalho, você tem que aplicar para esse LMO, que eles chamam, e a empresa ela tem que tentar contratar canadenses, ela tem que colocar anúncio em jornal ou na internet, procurar, e depois justificar o porquê que ela está querendo contratar você e que não conseguiu achar alguém com o mesmo perfil. Legal, então fica essa dica do Caio, podcast número 6. Né? Suzana, boa sorte. Qualquer outra dúvida, você já sabe que você pode, no próximo podcast, você pode estar novamente aí se surgirem outras dúvidas. Né? Sim, sim. Caio, vamos para o e-mail do Hugo Dória. Ele diz que ele é casado, né? A esposa dele fez intercâmbio em Vancouver em 2010. E desde já, eu acho que ela vem, né, convencendo ele, não, vamos voltar, vamos imigrar, né? Vancouver é excelente, né? E aí o Hugo acabou nos escrevendo, né? E aí ele pergunta, a primeira pergunta do Hugo: com um salário médio de desenvolvedor de software, aí daria para viver razoavelmente? Daria para viver bem, Hugo. Muito bem, né? Sim, lógico que o salário de desenvolvedor, o salário pode variar bastante, né? Mas o ponto é que, inclusive, Hugo, antes, né, de eu continuar a resposta, dê uma olhada naquele vídeo que a gente falou no início desse podcast sobre o custo de vida aqui, carro, né, combustível, tudo. E ainda eu tô fazendo mais vídeos ainda sobre essa parte de custo de vida. E você pode sim ter uma vida boa aqui com um saláriozinho nessa parte de computação, sem dúvida. E viver razoavelmente, você consegue, praticamente qualquer emprego que você tem no Canadá, você consegue viver razoavelmente bem, né? E essa é a grande, também a gente está falando de diferenças, né, entre o Brasil e o Canadá, essa é uma grande diferença entre o Brasil e o Canadá, né? Enquanto no Brasil, aquilo que a gente estava até comentando já no podcast, você precisa passar por uma série de exigências de estudo, né, e gastar muito dinheiro estudando para ter uma vida mais ou menos, né? Aqui no Canadá, se você não quiser estudar e ter um emprego simples, você vai ter uma vida razoável, sim, né? O padrão de vida, existe aqui, né,
chamado padrão de vida mínimo, que já é muito bom em comparação Sim, ao Brasil. sim. Então, até um exemplo, um motorista de ônibus aqui ganha US$ 3.000 por mês. É, Às vezes mais, às vezes menos, né? Depende da jornada de trabalho dele. Então você imagina, é. né? Você imagina como que é, né? Um jardineiro ganha muito bem aqui. Oh, Né? é. O cara vive numa casa boa, confortável, tem carro, a família vive de conforto, tem tudo, né, na casa. Sim, sim. Então, na área, né, do Hugo, né, desenvolvedor de software, ele teria uma vida super tranquila aqui. Sim, sim. Toda essa parte de construção, tudo aquilo que no Brasil a gente vê as pessoas, né, tendo um problema muito grande para sobreviver, né, se sustentar. Aqui são profissões que elas são reconhecidas, têm o seu valor, né, as profissões aqui, e a pessoa vive bem. E aí vamos para a segunda pergunta do Hugo. O que seria necessário para aplicar para o visto de trabalho, além de, claro, a proposta formal de trabalho? Bom, foi, né, aquilo que a gente Já respondeu. respondeu para Suzana na questão anterior, né? E também recomendo novamente o podcast 6. E aí o Hugo termina, né, o e-mail dele perguntando se ele conseguiu o visto de trabalho. A esposa dele também, se ele vier, claro, ele irá vir com a esposa, né? A esposa teria também autorização para trabalhar? Sim, ela teria, contanto, né, se você conseguiu o visto de trabalho, se você teve a oferta da empresa, é para uma vaga por mais de 6 meses, né, trabalhando. Então não pode ser um trabalho temporário de 3 meses, tem que ser uma coisa de 6 meses ou mais. A sua esposa, sim, ela pode aplicar para o que eles chamam de Open Work Permit, porque no seu caso, o seu visto de trabalho ele vai estar conectado, né, eu esqueci o termo, com a empresa que ofereceu essa proposta. É vinculado. Vinculado, Então, a sua permissão de trabalho vai estar vinculada a essa empresa. Então, se você pede demissão ou ele te demite, você vai ter que aplicar para um outro visto, ou, né, conseguir uma outra empresa e notificar a imigração. No caso dela, ela vai ganhar um Open Work Permit, que permite com que ela trabalhe em qualquer lugar. Né? Boa notícia. Sim. Caio, então a gente agradece o e-mail do Hugo, a gente vai agora para o e-mail do Fernando Chaves. Um e-mail, assim, bem direto, é uma pergunta, na verdade, ele faz uma consideração, uma pergunta, ele inicia dando os parabéns para o nosso site americano, fica até essa dica aí, usabrasileiro.com, é o nosso novo site sobre os Estados Unidos. E o Fernando, cara, ele tem a princípio aqui parece que ele tem um emprego aí, um negócio muito bom no Brasil. Sim. Ele diz que aqui em São Bernardo é uma cidade muito valorizada, e ele diz que ele compra apartamento na planta por 220 mil, segundo o que ele está dizendo, e consegue vender por 500 mil. Eu acho que ele tá montado no melhor emprego, cara. Não, sem E ele dúvida. quer saber se aqui em Vancouver daria para ele fazer a mesma coisa. Porque ele falou que ele tentou encontrar alguma coisa e não conseguiu, né? Ele procurou na internet. Bom, o problema essa parte do mercado imobiliário de Vancouver, ela né, é bem interessante aí nesses últimos anos. Teve um boom, né, muito grande a parte do setor imobiliário, principalmente da província aqui de British Columbia. Né? Nos últimos 10 anos, as casas, apartamentos subiram muito os preços. E eu acho que de até uma forma assim, fora do normal. Né? E também devido às Olimpíadas de 2010, de inverno, teve uma valorização muito grande. E o que está acontecendo agora é que está caindo. Esses últimos meses, o setor imobiliário está encontrando aí os menores valores nos últimos 10 anos, se eu não me engano. Em torno disso, né? Sim. Mesmo assim ainda tá caro, né, cara? Sim, mesmo assim ainda tá muito caro. Eles estão tentando segurar para não cair muito, né? E acontecer que nem aconteceu nos Estados Unidos. E a tendência é que isso daí também vai continuar caindo. A previsão deles é que isso vai continuar caindo nos próximos anos. E eu conheço pessoas próximas de mim que... até uma amiga, né, da minha esposa que eles tinham um apartamento aqui, eles se mudaram para os Estados Unidos há 3, 4 meses atrás e eles tiveram que vender o apartamento aqui, eles perderam $50 mil porque eles compraram há 5 anos atrás mais caro do que está agora. Então, assim, eu diria que agora tá meio delicado essa situação do mercado imobiliário para você fazer dinheiro. Agora, dá para fazer? Dá, mas você precisaria de muito dinheiro. Porque né, uma casa aqui, você não vai pagar menos de $700 mil, que daria $1,5 milhão, né, de reais. Então,
A não ser que você foque em outras localizações que não seja Vancouver. Mas como você perguntou de Vancouver, o que eu posso falar é que o mercado aqui está bem delicado. Ou seja, cara, o mercado imobiliário dá para você fazer muito dinheiro, mas existe o fator risco acima do normal aí, né? É, exatamente. Ou se você quiser investir mais no interior, saindo de Vancouver e daqui a alguns anos, né, essa área estiver mais valorizada, aí sim. Mas Vancouver em si, eu acho bem difícil. Então, Fernando, eu recomendaria você continuar nesse negócio. Não, não vou nem recomendar, né? Ele- Mas Fernando, o negócio que você tem aí em São Bernardo, imagina eu recomendar, cara. Eu não entendo nada Não, né, nada. é, mas o negócio que ele tem é bom. Você vende, você compra por 220, vende por 500. Poxa, É. não tem nada a ver com o Canadá para brasileiro, jamais. Não, Não. você tá saindo mesmo de novo. Vamos falar sobre aluguéis, né, cara? É, a gente já falou bastante também sobre Bastante, aluguéis. é. Aí vamos pro e-mail então, já que você não quer continuar falando sobre o setor imobiliário, Eu cara. falei bastante, Guilherme. Eu sei que ficou quieto. Eu não entendo nada, cara, disso. Cara, Eu também não, eu tava só chutando. Não, tô brincando. Eu gosto dessa parte, eu acompanho. o grande problema de ter um podcast sobre o Canadá é que a gente, às vezes, sem querer, a gente acha que a gente tem que responder a todas as perguntas relacionadas ao Canadá. É, E isso realmente não é possível, né? não. Caio, então agora já tomou o seu café aí, vamos continuar o podcast. Vamos lá. O Rodrigo Paulo, o título do e-mail dele já dá para você saber mais ou menos qual vai ser a pergunta dele. É que nem aquele livro que o título já conta o final, né? Então, o título do e-mail, né? Eu acho que eu nem li o e-mail, eu só li o último parágrafo. Trocar o certo pelo duvidoso. Eu tô brincando, Rodrigo. Trocar certo pelo duvidoso. Ele diz que é fã do site Canadá para Brasileiros e acompanha todos os podcasts. Obrigado, né? Ele é servidor público no Brasil e ganha relativamente bem, ele está dizendo, né? E é um emprego estável, sem dúvida nenhuma, né? Emprego público no Brasil, você tem uma vida aí tranquila. Sou formado em administração, tenho mais de 4 anos de experiência profissional. Ele diz que ele tem um inglês bacana. Eu não conheço essa categoria do IELTS, né? Porque ele falou que ele tomara que exista essa categoria no IELTS, essa categoria bacana. Ó, Rodrigo, então a primeira resposta é não tem a categoria bacana no IELTS. Eu nesse negócio de bacana, inglês bacana, eu tirei bacana uma vez, bacana terceira. Quase não imigrei pro Canadá por causa desse inglês bacana que eu tinha também. Viu? Então, Rodrigo, veja qual é a nota que você tem aí, né? E bacana é igual a quê, né? Bacana é igual a X. Né? É igual a X. Descubra o X agora. Pela experiência de vocês acham que vale a pena essa troca de um emprego estável e lucrativo no Brasil por um sonho canadense? Você perguntou para os 2 negros mais malucos, você veio pedir opinião para 2 loucos, né? Porque a gente fez exatamente isso. A gente tinha uma vida estável no Brasil. Sim. E largou tudo e foi atrás do sonho canadense, né? Então, junte-se a nós na loucura, né, de largar a vida estável e arriscar sem medo, foi o que a gente fez. Sim. E a gente não se arrepende, né? Brincadeiras à parte, é claro que a gente não se arrepende. Mas assim, como o próprio título do e-mail dele, é você trocar o certo pelo duvidoso, sem dúvida, né? Você está deixando um emprego estável, é servidor público, cara. Mas o ponto que eu acho do e-mail dele é que o fato dele ter colocado trocar o certo pelo duvidoso, e ele tem essa intenção, e o Canadá é um sonho para ele, então eu acho que o certo dele não tá tão certo. O certo dele tem alguma coisa errada no certo dele, porque se tivesse tão certo, ele não estaria querendo sair do Brasil. Bem analisado, cara. Então não tá tão certo. Você tá no duvidoso pelo duvidoso, né? Não, o duvidoso pela aventura, né? Pela aventura. Porque se tivesse tão certo, a gente não estaria dando esse e-mail agora. Não, sem dúvida. Não, eu imagino, né? Não deve ser fácil. Apesar de ser estável, né, o emprego de funcionário público não deve ser fácil, né? Não deve ser uma rotina assim agradável, né? Por isso que também depende. Provavelmente não, né? Desculpa. Talvez pode ser que ele não goste do trabalho que ele faça, né? Mas no caso é estável. Às vezes a pessoa ela tá naquele emprego, ela não sai porque tá estável, mas ela não gosta realmente do que ela tá fazendo, né? Não é essa
por exemplo, né, a gente gosta de estar fazendo esse podcast, né? Agora é quase 1 hora da manhã, né, Guilherme? De quinta-feira. A gente gosta de fazer. Né? E aí, Rodrigo, antes de você ficar bravo, que eu disse que eu só li o último parágrafo, eu não li, não. Inclusive, eu vi que você fez uma pergunta aqui bastante interessante, que a gente gostaria até de comentar, é o tipo da pergunta que a gente gosta de responder. Ele diz, gostaria de empreender no Canadá, empreender, né, com 2 Es, né, é isso, né, é de empreendedorismo, né, Sim. no Canadá, montar o meu próprio negócio. Né? E aí ele pergunta, a economia do país e o governo favorecem aos que desejam né, abrir sua própria empresa? A gente já comentou algo bem parecido num podcast anterior. É muito fácil você abrir empresa no Canadá. O governo, ele realmente deixa isso de uma forma bem aberta para você abrir, né, tentar, né, e inclusive tem até, né, alguns benefícios. É fácil você abrir empresa no Canadá. Não, eu até, Rodrigo, permita-me até fazer uma observação. Você diz, o governo favorece? A sua pergunta, de certa forma, está meio viciada, porque o bom daqui é exatamente isso, o governo não interfere o mínimo possível. Se você Sim. comparar com o Brasil, a interferência do governo aqui é mínima, né? Você abre, a gente já comentou isso, né, cara? Você abre a empresa pela internet. Sim. Na mesma hora já sai, você recebe um e-mail com a confirmação da sua empresa. Você vai na internet, você coloca o nome da empresa, qual que é o ramo dela, né, tem uma regra para você escolher o nome, né? Daí você envia o formulário online, eles, se eu não me engano, eles pedem 24 horas para eles checarem se esse nome não está conflitando com nenhum outro nome. Aí você já paga a taxa mesmo pela internet. Se eu não me engano, $40 ou $50, uma coisa assim, uma taxa bem pequena. E depois de 24 horas você recebe um e-mail já com um PDF, né, um arquivo PDF, já com todos os dados da empresa montada. Aí o máximo que você precisa fazer depois é aplicar para uma outra licença. Nem sempre é necessário, mas você precisa aplicar para uma outra licença, que isso também é fácil, $40 você só traz, né, os papéis no escritório deles, ou você, se eu não me engano, você pode até pedir pela internet. Mas é muito fácil, é um processo bem simples e barato. Cara, até cabe uma observação, comparando a mentalidade, a diferença de mentalidade de um político aqui no Canadá e no Brasil. O primeiro-ministro, né, o Harper, ele foi reeleito há pouco tempo, né, e eu assisti um dos debates, discursos dele, né, e ele comentava exatamente isso, que ele falou assim que o plano dele para a economia é não atrapalhar quem tem, principalmente para quem tem pequeno negócio. Né? Então o plano era simples do governo, não fazer nada. Deixar Sim. as pessoas, não incomodar, não criar regra, não criar lei, não aumentar imposto, né, criação de regulamentos, né, complicar, né, a vida do pequeno empresário e do empresário. Ele foi reeleito. O pessoal queria isso. O bom governante é aquele que não faz nada. Né? Eu não sei quem dizia isso. Né? O bom governante é aquele que não faz nada. No Brasil, esse conceito é desconhecido pela maior parte das pessoas. Sim. Infelizmente. Então, o governo quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo, e aí que né, a tragédia brasileira está nisso, está exatamente nisso. Né? Eu lembro, eu estou dizendo isso porque eu era freelancer no Brasil, né, repórter freelancer, então eu tinha que abrir uma empresa. Poxa, eu conversava mais com o meu contador do que com a minha namorada, poxa. Ele sabia mais da minha vida do que ela. Né? Eu já estou exagerando também, né? Um pouco. Então, a minha esposa vai ouvir o podcast e vai achar estranho. O que é isso? Então, eu acho que é isso. Tem mais algum comentário a fazer sobre... É isso mesmo. Eu acho que a gente teve, né? A gente tem essa experiência de ter uma empresa no Canadá e também toda essa parte de contabilidade. A única coisa que a gente faz é no começo do ano seguinte, né? Do ano financeiro, né? No ano fiscal, a gente pega a nossa planilha, leva numa empresa que tem de contabilidade, em 1 hora eles fazem todo o papel do imposto de renda e eles mesmos enviam pela internet tudo para você não precisa fazer nada.
Então, assim, é muito simples, Você só precisa levar a sua planilha lá, eles fazem tudo, se não me engano você paga aí 100, $150. Você pode fazer por conta própria se você quiser e pela internet, mas no caso, né, a gente tem empresa, tudo, então a gente prefere, né, levar numa empresa aí de contabilidade. E eles fazem tudo isso, é muito simples. Não, cara, deixa eu fazer uma ressalva aí, que você está sendo injusto. Tá. Você só precisa ter uma mamãe no Canadá. É verdade. Eu te entreguei, Entregou, né? né? A nossa mãe faz a contabilidade, né? Então não é assim, não é tão simples. Você tem que ter uma mamãe fazendo a contabilidade da empresa para, né, se aí nesse dia que o cara tá falando aí, entregar o papel. Né? Mas é que a gente tá usando o potencial dela. Ela trabalhou, né, 25 anos em banco. Né? A gente tá aproveitando o potencial dela. Né? É uma oportunidade única pra gente, né? Mas é muito. Não dá para comparar com o Brasil. Não dá. Não. Então é interessante isso, né? Você vê isso, né? Que o primeiro-ministro, o discurso dele era esse: eu não vou fazer nada, eu não vou atrapalhar vocês. Sim. No Brasil, é o contrário. O governo. E as pessoas acham positivo isso. O governo vai fazer mais e ajudar mais e mudar os juros, E o Brasil sempre está no mesmo ritmo, né? E eu acho que no Brasil deve ser muito difícil você empreender, você ter uma pequena empresa, né? E sem contar o fato também, né? Alguma coisa que a gente comentou, que a gente estava esquecendo de comentar aqui, mas a gente comentou antes desse podcast, é toda a questão trabalhista, né? Para você contratar, demitir, toda aquela... essa parte trabalhista no Brasil que ela quebra a empresa. Você demitir um funcionário do Brasil é complicadíssimo, né? Tem empresa que tem medo de demitir porque vai ter que pagar um dinheirão para a pessoa. Né? Sem contar os direitos, né? Tem muita coisa. Aí entra o 13º, vale refeição, vale transporte, seguro, né? Plano de saúde. Aqui é muito mais simples. Você contrata uma pessoa, você assina, faz um contrato com ela. E se você não estiver feliz, você demite, dá um aviso prévio de 2 semanas, e daqui 2 semanas ela já não vai estar mais trabalhando e não tem nada que você precise fazer. É isso que as pessoas, né, que estão no Brasil, é interessante delas ouvirem da gente que está aqui, né? O menos, nesse aspecto, o menos é sempre mais. Sim. Né? Você quer gerar emprego? Flexibiliza essas leis trabalhistas no Brasil, corta impostos, reduz o governo. Você vai ver se não vão... se não vai melhorar a situação no Brasil. A gente conhece, né, cara? A gente já teve, né, o nosso pai, ele trabalhava dando, né, assistência jurídica para empresas, e ele sempre conta isso. A empresa, era complicadíssimo para a empresa contratar e demitir. A empresa até gostaria de contratar mais, mas não podia, por causa das leis trabalhistas, né? Sim, e é muito simples, porque se é fácil de você contratar e você demitir, isso é excelente para a empresa. Porque a empresa ela não fica com um funcionário que de repente não está rendendo muito bem, eles querem demitir, mas não demite pelo custo, né? E pro lado do funcionário, também é bom, porque a rotação é muito grande, entendeu? Então tem mais chance de você conseguir emprego e você tem que realmente se dedicar, né? Isso força com que o seu desempenho seja melhor, porque senão a empresa ela vai se livrar de você. Não tem aquele casamento que a empresa faz no Brasil, que a gente já trabalhou em empresa grande no Brasil, lembra, Guilherme? Tinha funcionário que estava lá há 30 anos na empresa, ele continuava lá, a empresa mudava ele para um setor, né, mais simples para não precisar demitir, porque seria um dinheiro muito grande, sem contar a questão de ação, né, que ele poderia ter. É uma coisa... chocante depois que você vê como que é feita essa parte aqui. Fica até uma dica de filme aí, Caio. Eu que não assisto mais quase filme, né? Mas eu tenho um amigo aí, o Lincoln, ele falou, assiste tal. Eu já tinha assistido, mas é muito bom. Acho que no Brasil chama Como Enlouquecer o Seu Chefe. Né? Em inglês é Office Space. Né? É engraçadíssimo, tira sarro desse negócio de empresa, de trabalhar em empresa, né? Sim. E aí tem uma cena lá que o cara já foi demitido há 20 anos, só que por um erro ele continua recebendo o salário e indo trabalhar. E ele trabalha no porão da empresa. Porque eles tiveram que pegar o espaço dele, né? Ele termina trabalhando no porão e não sabe que foi demitido há 20 anos já. Então chama Office Space em inglês, né? Eu acho que em português chama Como Enlouquecer o Seu Chefe. É engraçadíssimo esse filme.
Posso contar o final do filme, cara? Não, Guilherme. Falando em final... O podcast terminou. Não, Guilherme, não seja tão seco assim. Não, eu já tava levantando, cara. Ah, tá. Não, então a gente agradece a todo mundo que ouviu e a gente gostaria de lembrar que na nossa área de assinantes, no canadaParaBrasileiros.com/VIP, né, na nossa área VIP de assinantes, a gente acabou de colocar um texto muito interessante lá sobre como procurar por estágios, né, trabalhos aqui em Vancouver. Então você está chegando em Vancouver para um programa de estudo de trabalho, por exemplo, né, e está meio desorientado, o que é normal, né? Sim. Acesse a nossa área VIP que tem um texto lá dando o caminho das pedras. Sim. Então é isso. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.